O que a mente humana consegue conceber e acreditar, ela pode realizar. Pare um pouco e reflita. Se isso é verdade, talvez não seja o mercado, a crise econômica ou a falta de oportunidades que te impedem de avançar, mas sim a sua forma de pensar. Parece estranho, não é? Se tudo depende da nossa mente, por que tantas pessoas permanecem presas a dívidas, medos e limitações? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Essa é uma das frases bíblicas mais conhecidas, mas também uma das mais mal interpretadas. A maioria recita-a automaticamente, sem mergulhar na profundidade dessa promessa. Você já considerou o que significa viver com a certeza de que não lhe faltará nada? A verdade é que a maioria vive exatamente o contrário, com medo constante da escassez, medo de ficar sem dinheiro no fim do mês, medo de não conseguir pagar as contas, medo de perder o emprego, medo de não ter o suficiente para cuidar da sua família. Quantas noites você já passou em claro com essas preocupações? Quantas vezes se sentiu sufocado, olhando para a pilha de boletos, acreditando que a vida se resume a uma corrida incessante atrás do próximo pagamento? Esse salmo contém uma chave poderosa. A abundância não começa na carteira, mas na mente. Foi exatamente isso que Napoleon Hill descobriu em sua juventude. Ele cresceu na pobreza, enfrentando dificuldades que fariam muitos desistirem. Mas foi ao entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos de sua época, que ele compreendeu a diferença entre quem vive na abundância e quem vive preso à escassez. Carnegie lhe disse que a verdadeira riqueza nasce primeiro como uma ideia, uma convicção interna de que você é guiado, protegido e suprido. Hill levou essa lição para toda a vida. Antes de conquistar o dinheiro, é preciso conquistar uma mentalidade de confiança. No entanto, essa confiança não é algo mágico ou místico. É uma escolha diária. Hill, por exemplo, passou por momentos em que realmente não tinha o que comer. Houve dias em que a fome batia forte à sua porta, e mesmo assim ele continuou escrevendo, acreditando que seu propósito era maior que as dificuldades que enfrentava. Imagine a dor de ver seus próprios filhos necessitados e não ter recursos para ajudá-los. Isso gera uma tristeza profunda, mas também desperta algo poderoso. A certeza de que, se mesmo em meio à escassez ele conseguiu seguir em frente, você também consegue. A maioria das pessoas, nessa situação, vê apenas a falta. Mas Hill entendeu que nada me faltará é uma afirmação de fé, não de circunstância. É dizer a si mesmo, eu não me deixarei escravizar pelo medo. Porque, pense bem, de que adianta perder noites inteiras preocupado? Essa preocupação não paga contas, não enche a geladeira, não traz paz para sua casa. Na verdade, só rouba a clareza necessária para encontrar soluções. E a ciência comprova isso. Estudos mostram que pessoas sob estresse financeiro crônico têm sua capacidade cognitiva reduzida, tomando decisões equivocadas justamente quando mais precisam de lucidez. Ou seja, o medo da falta é o maior ladrão da prosperidade. Agora, veja como esse salmo pode ser aplicado no dia a dia. Imagine que você está prestes a ir ao banco para renegociar uma dívida. A maioria chega lá ansiosa, nervosa, já derrotada. Mas, se antes disso você parar, respirar e repetir, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, sua postura muda. Você entra na conversa mais calmo, mais confiante, e isso aumenta as chances de conseguir melhores condições. Parece simples, mas faz toda a diferença. Outro exemplo. Você vai ao supermercado e percebe que não pode comprar tudo o que gostaria. A tendência natural é sentir frustração, reclamar, reforçar a ideia de escassez. Mas se nesse momento você repete esse salmo, você se lembra de que sua vida não se resume a essa situação momentânea. A mente se acalma e você evita o ciclo vicioso de reclamações que só atrai mais desespero.
Esse ensinamento também se conecta com uma prática poderosa de Napoleon Hill, a visualização. Ele acreditava que a mente não distingue o que é real do que é intensamente imaginado. Quando você repete "nada me faltará" com convicção, sua mente começa a acreditar nisso, e você passa a agir com mais coragem e clareza, abrindo portas que antes pareciam fechadas. Esse salmo não é uma promessa de que nunca haverá dificuldades, mas uma garantia de que você nunca estará sozinho diante delas. Hill experimentou isso na pele, e sua história é a prova de que a abundância não começa com o dinheiro, mas com fé, convicção e mentalidade. E talvez a grande lição seja essa: enquanto você viver acreditando que sempre vai faltar, sempre faltará. Mas quando decidir acreditar que nada lhe faltará, começará a enxergar soluções onde antes só via problemas. É nessa transformação de perspectiva que a verdadeira prosperidade começa. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quantas vezes você já se questionou se não está pedindo demais da vida? É comum acreditar que desejar prosperidade, riqueza ou reconhecimento é algo errado, como se fosse sinal de egoísmo ou ambição desmedida. Mas esse salmo nos mostra exatamente o contrário. Desejar faz parte da nossa essência, e quando esse desejo está alinhado com valores corretos, ele não só é legítimo, como também é atendido. O problema é que a maioria das pessoas carrega uma culpa silenciosa por querer mais. Crescemos ouvindo frases como "dinheiro não traz felicidade" ou "quem muito deseja acaba perdendo o que tem". E isso molda a forma como vemos nossas próprias ambições. Na prática, essa crença cria um conflito interno. Você quer prosperar, mas ao mesmo tempo sente medo ou vergonha de assumir isso. E aí surge a autossabotagem. Quantas oportunidades você já deixou passar porque acreditava que não merecia? Quantos sonhos você enterrou porque achava que estava pedindo algo além da sua realidade? O Salmo 37:4 é um lembrete de que não há problema em desejar, desde que o coração esteja alinhado com princípios maiores. Esse ensinamento também aparece em descobertas modernas sobre o comportamento humano. Pesquisas em psicologia positiva mostram que pessoas que estabelecem objetivos claros e significativos têm níveis mais altos de satisfação e bem-estar. Não é apenas sobre ter, é sobre a sensação de que sua vida está caminhando em direção a algo que realmente importa. Quando o desejo nasce da vaidade, ele pode gerar frustração. Mas quando nasce da essência, ele gera energia e motivação. Thomas Edison é um exemplo poderoso disso. Ele desejava intensamente criar uma forma prática de iluminação elétrica. Foram mais de 1000 tentativas mal-sucedidas, noites sem dormir, críticas por todos os lados. A maioria teria desistido, mas Edison tinha um desejo tão legítimo e profundo que nenhum fracasso conseguiu abalar. A cada erro, ele dizia que apenas descobrira mais uma maneira de não fazer a lâmpada. Esse desejo alinhado ao propósito não só transformou a vida dele, mas mudou a história da humanidade. Agora imagine a cena contrária. Alguém com talento, potencial e oportunidade, mas que nunca se permite desejar de verdade. Essa pessoa se acomoda, se conforma e, mesmo que viva uma vida ok, nunca experimenta o extraordinário. É como se vivesse uma versão reduzida de si mesma. E a verdade é que muita gente vive assim, talvez até você. Quantas vezes você já se pegou aceitando uma situação que não te faz feliz porque achou que pedir mais seria ousadia demais? Esse salmo vem justamente para quebrar esse ciclo. Ele diz que quando você se conecta com Deus, quando encontra prazer e confiança no que é eterno, os desejos do seu coração deixam de ser pequenos caprichos e se transformam em missões possíveis. É nesse ponto que o impossível começa a se tornar real. Há um exercício simples que pode mudar a forma como você enxerga seus desejos. Pegue um papel
e anote qual é o desejo mais forte do seu coração hoje. Não escreva o que você acha que é possível. Escreva o que realmente arde dentro de você. Depois pergunte a si mesmo: esse desejo serve apenas ao meu ego? Ou ele também pode trazer benefícios para outras pessoas? Se a resposta for que ele também gera impacto positivo, então ele é legítimo e merece ser nutrido. Repita o Salmo 37:4 diariamente pela manhã e visualize seu desejo como se já fosse real. Isso cria um alinhamento interno que vai influenciar suas atitudes e abrir caminhos que você não imaginava. E lembre-se de uma verdade que a ciência comprova. Quando você tem clareza de desejo, seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. É o que os psicólogos chamam de sistema de ativação reticular, um filtro mental que faz você enxergar oportunidades onde antes via apenas obstáculos. É como quando você pensa em comprar um carro vermelho e, de repente, começa a ver carros vermelhos em todo lugar. O desejo alinhado funciona da mesma maneira. Ele treina sua mente para reconhecer o caminho. Esse salmo não é apenas uma promessa espiritual, é também um guia prático. Ele mostra que você não deve temer os desejos do seu coração, mas sim purificá-los, alinhá-los com seus valores e acreditar que são possíveis. O erro não está em desejar, mas em desistir cedo demais ou em nunca se permitir desejar de verdade. O desejo ardente, quando guiado por princípios maiores, é a força que separa quem apenas sobrevive de quem transforma a própria vida. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Essa passagem carrega uma das lições mais duras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras da vida. Tudo tem seu tempo certo para florescer. Mas esse é justamente o ponto em que a maioria falha. Vivemos em uma sociedade imediatista, onde se você não vê resultado em poucas semanas, já acredita que não está funcionando. Quantas vezes você já começou um projeto cheio de entusiasmo, mas desistiu no meio do caminho porque os frutos não apareceram rápido o suficiente? Esse é o dilema de milhares de pessoas. Querem uma colheita farta, sem aceitar o processo do plantio. O Salmo nos lembra que a árvore não dá frutos a qualquer momento. Ela precisa estar enraizada em solo fértil, nutrida constantemente, recebendo água e luz, resistindo às tempestades. Só depois de todo esse processo, no tempo certo, ela floresce. O mesmo acontece na vida financeira, profissional e espiritual. Quantas vezes você abandonou algo que poderia ter transformado sua vida simplesmente porque não teve paciência de esperar o tempo da frutificação? Napoleon Hill conhecia bem essa verdade. Ele levou 20 anos para concluir a pesquisa que resultaria no livro Think and Grow Rich. 20 anos de entrevistas, estudos, tentativas e erros. Imagine a pressão de carregar um projeto por 2 décadas sem saber se realmente daria certo. A maioria das pessoas teria desistido no primeiro ou segundo ano, mas Hill persistiu como uma árvore que, mesmo sem dar frutos visíveis, continuava crescendo em raízes. O resultado é que seu livro se tornou um dos maiores clássicos de desenvolvimento pessoal da história, impactando milhões de pessoas até hoje. Agora, pense no lado oposto. Há quem conquiste riqueza e fama rapidamente, mas não tenha raízes profundas. É como uma árvore que cresce rápido demais em solo raso. Basta uma tempestade e tudo desmorona. A história de Mike Tyson é um exemplo disso. Ele chegou ao topo do boxe ainda muito jovem, acumulou uma grande fortuna e reconhecimento. Mas, sem disciplina, sem paciência e sem raízes sólidas, perdeu quase tudo em pouco tempo. É a prova de que o sucesso rápido sem constância pode ser tão perigoso quanto o fracasso. Esse salmo nos convida a refletir sobre o valor da constância. A árvore não questiona o tempo. Ela apenas continua crescendo, silenciosa, firme, até que o momento certo chegue. E você? Quantos planos já abandonou
porque não deu certo no tempo que você esperava? Quantas vezes começou a economizar dinheiro, mas desistiu porque em poucos meses não tinha acumulado uma grande quantia? A impaciência destrói os sonhos de muita gente. A ciência comprova a importância da paciência. Estudos de psicologia comportamental mostram que quem consegue adiar recompensas imediatas tem muito mais chances de sucesso a longo prazo. É o famoso teste do marshmallow. Crianças que esperavam por uma segunda guloseima tinham melhores resultados acadêmicos e profissionais anos depois. A mesma lógica se aplica à vida adulta. Quem sabe esperar e cultivar suas raízes, colhe frutos mais sólidos e duradouros. Vamos a um exercício prático. Escolha uma meta que você já abandonou porque parecia levar muito tempo. Pode ser juntar dinheiro, aprender uma nova habilidade ou até mudar de carreira. Retome essa meta e se comprometa a dar passos pequenos e constantes por, pelo menos, 90 dias, sem esperar resultados imediatos. Durante esse período, sempre que a ansiedade apertar, lembre-se: os frutos não amadurecem na pressa, mas na hora certa. Quebre a lógica da pressa com uma reflexão simples. Se a natureza leva tempo para gerar frutos, por que sua vida seria diferente? Uma semente não questiona o porquê de estar enterrada no escuro antes de brotar. Ela apenas confia no processo. Assim como você, muitas vezes precisa passar por fases de aparente silêncio ou até dificuldades para criar raízes que sustentarão seu futuro. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Esse salmo é um lembrete poderoso de que riqueza e integridade não são incompatíveis. Muitos temem que prosperar signifique se corromper, perder valores, se tornar outra pessoa. Quantas vezes você evitou oportunidades de crescimento financeiro com medo de mudar, de se afastar do que considera certo? Essa é uma armadilha comum. Acreditar que o sucesso inevitavelmente destrói a moralidade. Napoleon Hill sabia que isso era um erro. Durante décadas de pesquisa sobre pessoas de sucesso, ele observou que quem alcançou riqueza duradoura sempre alinhou seus objetivos financeiros a princípios sólidos. Ele conheceu pessoas que acumularam riqueza de forma ética, transformando suas vidas e comunidades positivamente. Mas também viu quem, buscando riqueza sem princípios, perdeu tudo. O próprio Hill passou por uma fase difícil na década de 1930, com grandes perdas financeiras e problemas judiciais. Foi então que ele entendeu que somente a riqueza com propósito e integridade se sustenta ao longo do tempo. A experiência lhe trouxe uma mistura intensa de desespero e aprendizado profundo, uma tristeza que se transformou em clareza e resiliência. Esse salmo, na prática, convida à reflexão. Como você lida com seu dinheiro? Ele é um servo ou seu mestre? Muitas pessoas se tornam escravas do dinheiro, priorizando ganhos imediatos acima de valores, família e bem-estar. Estudos em psicologia econômica mostram que quem vê o dinheiro apenas como um fim sofre mais estresse, tem menos satisfação pessoal e toma decisões precipitadas que comprometem sua estabilidade financeira. Já aqueles que entendem o dinheiro como ferramenta para criar segurança, liberdade e impacto positivo apresentam maior felicidade e equilíbrio emocional. Para aplicar essa lição, comece analisando suas decisões financeiras e hábitos de consumo. Pergunte-se: minhas escolhas refletem quem eu quero ser ou apenas a pressão do momento? Por exemplo, ao receber um aumento ou bônus, em vez de gastar tudo imediatamente, avalie como esses recursos podem fortalecer sua vida e a das pessoas ao seu redor. Doar, investir em aprendizado, planejar o futuro são formas de alinhar prosperidade com justiça, transformando o dinheiro em algo duradouro e significativo. A mensagem final é poderosa. Prosperidade verdadeira não é só acumular bens, mas criar um ambiente seguro, ético e justo ao seu redor. Hill passou por perdas devastadoras
e se levantou com uma visão ainda mais clara. Riqueza sem propósito é instável, mas riqueza alinhada a princípios cria um legado duradouro. O Salmo 112 nos ensina que, quando a abundância é cultivada com justiça, não se perde apenas dinheiro, mas se ganha confiança, liberdade emocional e uma profunda sensação de realização. E é essa combinação que transforma não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor, tornando a prosperidade uma força do bem duradoura. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Este versículo é um chamado para abandonar a ilusão de que controlamos tudo com lógica e força de vontade. A maioria das pessoas vive em constante tensão, tentando planejar cada detalhe da vida financeira e profissional, esquecendo que o verdadeiro poder está na combinação de ação com confiança. Quantas vezes você se desgastou tentando controlar situações fora do seu alcance? Quantas noites mal dormiu pensando, e se? Esse salmo nos mostra que o equilíbrio entre ação estratégica e confiança é o que gera prosperidade duradoura. Napoleon Hill experimentou isso na pele ao tentar entrevistar Andrew Carnegie. Ele encontrou barreiras quase intransponíveis, pessoas poderosas que recusavam contato, recursos limitados e uma juventude cheia de incertezas. Muitos desistiriam, mas Hill agiu com persistência e confiança no processo. Essa combinação de esforço disciplinado com fé na própria visão é a base de todos os grandes resultados. A emoção envolvida nesse aprendizado é complexa: medo, frustração, esperança e, finalmente, uma confiança silenciosa que surge após superar provações. O Salmo também nos alerta sobre a armadilha da autossuficiência. Acreditar que apenas nosso entendimento resolverá tudo é perigoso, pois nos limita ao que já conhecemos. Estudos sobre tomada de decisão mostram que quem combina planejamento com abertura a novas informações e perspectivas tem mais sucesso do que quem confia apenas na própria lógica. Confiar não significa passividade, significa alinhar seu esforço a princípios e estratégias mais amplas, permitindo que soluções inesperadas surjam. Na prática, escolha uma meta financeira ou pessoal que você tentou alcançar sem sucesso. Divida-a em pequenas ações diárias, mas, antes de cada passo, repita mentalmente: confio no processo e estou aberto aos resultados que podem surgir. Visualize não apenas o resultado final, mas também os aprendizados e conexões que virão pelo caminho. Isso transforma a ansiedade em clareza, o medo em oportunidade. Hill também destaca a importância de criar uma mastermind, uma rede de pessoas com objetivos semelhantes que se apoiam mutuamente. Confiar no próprio entendimento não significa isolamento, mas reconhecer que o conhecimento coletivo e a colaboração multiplicam os resultados. Pessoas famosas como Warren Buffett aplicam essa lógica. Ele confia em sua análise, mas se cerca de parceiros de confiança que complementam suas decisões, equilibrando risco e segurança. Um desafio: durante 7 dias, escolha uma decisão financeira ou profissional que lhe causa ansiedade. Aplique o esforço disciplinado, mas entregue mentalmente o controle ao processo, repetindo o salmo a cada passo. Observe como a tensão diminui e como novas ideias ou soluções surgem quando você não tenta controlar cada detalhe. Esse salmo nos ensina que a verdadeira prosperidade surge quando equilíbrio, ação e confiança caminham juntas. Hill provou isso com sua vida, transformando barreiras em oportunidades e mostrando que, ao deixarmos de depender apenas do próprio entendimento, abrimos espaço para uma vida mais abundante, resiliente e plena de propósito. A verdadeira riqueza não se mede apenas em dinheiro, mas na forma como você alinha seus pensamentos, desejos e ações com propósito, disciplina e confiança. Cada salmo que exploramos hoje é um guia para transformar sua mentalidade
e criar uma base sólida para uma vida abundante e plena. E se você está pronto para ir mais longe, o próximo vídeo vai te ajudar a evoluir sua sabedoria, permitindo que você se torne um pouco melhor do que é agora. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo e à sua transformação. Nos vemos no próximo vídeo.